algumas coisas estranhas que aconteceram, né? Por exemplo, alguns especialistas apontaram que o sangue que jorrou do pescoço dele estava estranho, porque era um sangue grosso, que estava caindo em placas. E o pessoal, alguns especialistas falaram que o sangue que sobe para o cérebro, ele tem que ser um sangue muito fininho, muito ralo. Porque senão, né, nos capilares no cérebro, o cara tem um AVC, entendeu? Então aquilo ali parece que é estranho. Alguns falam, aí vem as teorias da conspiração e relembrar o pessoal, quando é teoria da conspiração, vou falar, é teoria. Quando não é, eu sei que a galera não adianta falar isso, mas não distingue. Não distingue, mas eu vou insinuar. Aí começa, tem um especialista, né, em ferimentos, tal de Bruce Anderson, que é um advogado ali que tem... esse advogado ele é especializado em erros médicos. Então ele diz que o costume dele é muito olhar a cirurgia, ver sangue caindo e tal. E foi ele que trouxe essa questão. Ele falou, ó, o sangue que jorra do pescoço dele, ele cai em placas, é um sangue grosso. Isso não faz sentido. Aí começa a galera da teoria da conspiração falar, não, aquilo ali foi fake, é um sangue velho, ou então é um sangue falso, né? Não faz sentido. Ia jorrar um negócio assim pra frente, um sangue bem liquefeito, não seria um negócio meio grosso. Então começa assim algumas coisas estranhas. Depois, outra estranheza. A declaração do governador do estado lá de Utah, né? Ele faz uma coletiva de imprensa, né, explicando a situação, e ele faz um discurso completamente contraditório. Ele fala assim, olha, quando o suspeito foi visto pela primeira vez, ele estava usando uma roupa. Depois ele subiu no telhado e mudou de roupa. Aí depois ele voltou a usar a roupa original. Então, quando nós o prendemos, ele estava com a roupa que ele usou antes de subir no telhado, não era a roupa do telhado. Ué? Poxa, como é que o cara tá ali, dá um tiro, aí troca de roupa? Não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum. A cronologia do evento tá muito estranha, porque... Faz sentido ele subir com uma roupa e descer com outra pra despistar. Agora... mas aí você vê, imagina assim, ele ia botar uma roupa por cima, ele ia tirar a camiseta, botar outra camiseta, trocar de tênis, a cor do tênis. Tudo isso foi trocado. Segundo a declaração do governador. Não só isso, né? Ele teria deixado uma chave de fenda que ele teria usado para desmontar a espingarda. Só que, primeiro, para você desmontar uma espingarda dessa, um cara... Eu já vi vários especialistas montando, desmontando, explicando. Não é tão simples. Demora um certo tempo. E aí, o que acontece? Você, na filmagem que tem de cima, que você vê o jovem correndo no telhado, logo que tem um tiro, ele já tá correndo. Parece que ele teria 3 segundos entre o tiro e correr, e ele já teria que ter desmontado a arma. Então, um negócio que não faz sentido, porque a arma é muito grande, não caberia na mochila. Então não é verdade que foi descartado esse rifle? Acharam o rifle em algum lugar? Acharam o rifle no arbusto. Ah, então. Então, aí só que o rifle estava montado. Então. Entendeu como é que é? Tá confuso? Ele largou a chave de fenda no telhado, porque a chave de fenda estava no telhado, e supostamente o rifle estava desmontado, só que aí a espingarda estava montada na floresta. Mas ele montou de novo? Então. Então tá assim, tá uma história bem estranha, tá uma história meio mal contada. Os poderosos do mundo receberão 21 punições. Quando a gente ouve falar em acordo de paz no Oriente Médio, quando a gente ouve falar em acordo de paz entre a Terra Prometida e os seus oponentes, a gente começa a lembrar de alguns livros antigos que já falavam sobre isso. A gente começa a lembrar da Bíblia, que a Bíblia fala exatamente sobre o final dos tempos. No final dos tempos, haverá uma punição contra o planeta Terra e haverá a implementação daquilo que a Bíblia chama do grande engano. E esse grande engano, em boa parte, está relacionado a uma falsa paz. Todo o caos do final dos tempos na Bíblia começa com uma falsa paz, um acordo de paz que é combinado entre a Terra Prometida e os seus oponentes durar 7 anos. Um acordo de paz de 7 anos que será rompido na metade, aos 3 anos e meio. E aí se inicia aquilo que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. É nesse momento que a gente começa a ver as profecias bíblicas se cumprindo. Paz no Oriente Médio deve ser um sinal de gigantesco alerta para todo mundo que não quer ser iludido pelas astutas arapucas do inimigo. O livro do Apocalipse, ele traz um cenário em que os poderosos do mundo receberão
21 punições. Porque, meus amigos, as pessoas que entregarem a sua vida a Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador serão livres da grande provação que está para vir sobre o mundo. Quando você parte do princípio que, no livro do Apocalipse, ele traz 21 punições para os poderosos e rebeldes do mundo, por que 21 punições? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 3 vezes 7, 21. A partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, a gente começa a ver o início dessas punições. E o início dessas punições envolve os 7 selos. É claro que esses poderosos do mundo estão se preparando e gastando trilhões e trilhões e trilhões de dólares para criar uma estrutura de defesa para tentarem escapar dessas punições divinas. Isso envolve criar bases subterrâneas. Isso envolve tentar impedir cometas de baterem na Terra, porque a Bíblia fala que vai bater um cometa na Terra chamado Absinto, e esse cometa vai romper o poço do abismo, vai gerar um caos na Terra. Não tem como escapar daquilo que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor. O primeiro selo é o cavalo branco. O segundo selo é o cavalo vermelho. O terceiro selo é o cavalo preto. O quarto selo é o cavalo amarelo. O quinto selo são as almas dos mártires clamando por justiça. E o sexto selo é o abalo cósmico e o terror dos ímpios. Aí tem um interlúdio, que são os 144 mil selados e a grande multidão. E tem o sétimo selo, que é o silêncio no céu, incenso e orações e o início das trombetas. Hoje, nós iremos estudar em profundidade o primeiro selo, que envolve o cavalo branco. O que significa esse primeiro selo do livro do Apocalipse? Qual é a relação com o anticristo e qual é a relação com a geopolítica? A gente está vendo, com esse protótipo de um acordo de paz no Oriente, o primeiro selo sendo aberto. Mas o Elon Musk, eu acho que Cara, ele é muito estranho, né? Ele é fora da casinha mesmo. Ele fala certas coisas assim que você vê que ele tá dando umas pistas, né? Por exemplo, em 2014 ele falava que inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca, né? Então ele tava lutando contra. Hoje, final do ano passado, ele deu uma entrevista pro Jordan Peterson dentro da fábrica da Tesla e ele falou, a gente tá fazendo o nosso novo data center lá em Memphis, no Tennessee, que é de onde... Ele fala, lembra Memphis, que era a capital do Egito? É de lá que vai sair o nosso novo Deus. Aí ele ria, o Jordan Peterson, não achei graça não. Não, mas você vê ele parece meio robô, o movimento dele é meio... Até a forma do tórax dele é estranha, né? Ele é meio... tem o peito no meio da barriga. Não, todo estranho. Todo estranho. E aí tem outra coisa estranha. Você descobre que dos 14 filhos dele, 13 foram fabricados por inseminação artificial. Sério? Fertilização in vitro. Então, cara. Parece que o cara tá fazendo engenharia genética. Falar, será que ele não manipulou nada, não? Pô, com certeza. Lá no Vale do Silício já tem tá saindo muita matéria sobre os super bebês do Vale do Silício. Que o cara seleciona QI e tal. Isso, pra quem não tá entendendo a gravidade, é como se você criar uma casta mais inteligente, mais forte, com menos doença, né? Exato. Essa ideia de criar uma casta que vai dominar o mundo. É eugenia total, né? Eugenia, e o que é estranho é que o Xavier, né, que era filho, virou Vivian, né, aquela filha do Musk. Que dizem que foi o grande motivo por ele que ele lutar, essa virada pra lutar contra a cultura woke, né? Mas é claro que essa Vivian, ela tem um ranço muito grande dele, né? Então ela só fala coisa ruim. Mas ela disse, meu pai... Se você pensa assim, por que o Elon Musk quer ir para Marte? Qual é a motivação? Qual que é a urgência? O que justifica isso? Ele explica, em alguns podcasts ele abre o jogo, ele fala, olha, tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e é muito provável que a gente vai ter a terceira. Só que a terceira não vai ser com balas e tiros normais, vai ser com armas atômicas. E uma arma atômica, ela pode gerar um chamado evento geofísico catastrófico, porque uma guerra nuclear, ela pode gerar um negócio que o pessoal chama de inverno nuclear. Porque sobe muita fuligem para a atmosfera, escurece a atmosfera, fica tudo escuro, e a agricultura vai para o espaço, não tem comida para todo mundo. Então ele está insinuando que ele está querendo ir para Marte para, se tiver uma terceira guerra mundial aqui, resolver. E não só isso, ele fala sobre as pequenas eras do gelo. E ele fala, ao contrário, está todo mundo falando do aquecimento global, a gente está indo para uma era em que o mundo vai esfriar. O Donald Trump está falando isso há muito tempo. Os caras estão falando para ele, precisamos lutar contra o aquecimento global. Ele fala, vai esfriar, meu amigo, não vai esquentar não. Cara, eu gostaria que a ciência embasasse essa tua opinião. Ele fala, a ciência não sabe nada disso que eu estou falando, infelizmente. Porque o que a gente está vendo é o seguinte, você tem um aquecimento, né?
Esses eventos geológicos chamam dryas recentes, para quem quiser pesquisar, né? Ou veja as entrevistas com o Elon Musk. Se você colocar no YouTube, por exemplo, Elon Musk, Ice Age, Era do Gelo, e você entender inglês, você vai pegar isso. Tá? Você vai ver tudo que ele tá falando. E é ele que tá falando, não sou eu. Tô só explicando o que ele tá dizendo. A ideia é a seguinte: você tem um aquecimento global, derrete as calotas polares jogam água gelada e doce dentro do mar, isso rompe as correntes marítimas, e a corrente marítima do Atlântico, né, que em inglês é uma sigla que eles chamam AMOC, AMOC, essa corrente marítima sendo destruída, traz como se fosse uma era do gelo. A Europa fica toda congelada, o norte dos Estados Unidos também, e a produção de alimento no planeta Terra fica bem reduzida, e com um planeta com quase 8 bilhões de pessoas, não vai ter comida para todo mundo, teria uma guerra de todos contra todos ali pela comida, né? Então, são esses tipos de eventos que eles estão prevendo. Então fica aqui registrado, sei que isso vai chegar nele, faço questão de chegar. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui, inadequada num evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição mais importante que tem no país esportivo, que está dando uma abertura ao futebol brasileiro, está mudando o futebol brasileiro, portanto nós queríamos estar nessa mudança, e hoje, confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo o que nós planejamos, por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que ele não podia, o que não poderia ser dito. Então fica aqui, é o meu repúdio pessoal. O Wagner talvez tenha a mesma postura institucional. Não sou de ficar ficando de fuleira com ninguém. As pessoas têm que entender onde elas estão. Nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu, e nós não poderíamos, em hipótese alguma, gerar qualquer tipo de constrangimento. Mas eu quero encerrar dizendo de novo, fica aqui o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira pela postura inadequada que ele teve aqui dentro. Nós finalmente estamos conseguindo chegar aqui e colocar a discussão do que se passa com o treinador brasileiro no lugar que essa discussão merece estar. Não queria me alongar muito, mas não tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele. Os caras estão sabendo de alguma coisa, por isso que eles estão indo pro bunker e pra Marte. E eles vão deixar a humanidade salva-se quem puder. Então, qual que é a ideia que o Musk fala? Pra que você quer ir pra Marte? Perigo na Terceira Guerra Mundial. Mas por que fazer uma colônia em Marte e não na Lua? Ele fala, a Lua é perto demais, não é seguro o suficiente. Porque ele sabe que você consegue jogar uma bomba atômica da Terra pra Lua, ou você consegue com as bombas atômicas ou laser, ou outros projetos que tem já no espaço, com a força espacial, você consegue atingir a Lua também. Então ele quer ter uma colônia mais afastada. Olha o tipo de raciocínio do cara. E aí, em alguns podcasts, isso é fácil você achar na internet, ele começa a falar do evento, da mini era glacial e do evento geofísico. O que são essas duas coisas? O Elon Musk, ele fala, olha, essa história do aquecimento global, na verdade, isso aí é um grande rabbit hole, né? Uma grande toca de coelho. Se você pesquisar profundo o suficiente, você vai ver que já houve várias mini eras glaciais. A mais interessante que ele cita é a mini era glacial do ano 536.